Então, a gente vai acompanhar, a partir de agora, a palestra Adaptar, Resistir e Evoluir. Resiliência humana em cenários de transformação, com Jackson Follmann, palestrante, cantor, ex-jogador de futebol. Essa é uma simulação da queda do avião Lamia 2933. E eu estava nesse avião, com 76 pessoas. Tinham pais, colegas, profissionais e os meus amigos. A gente estava focado, feliz, confiante. Era a oportunidade do primeiro título internacional da Chape. Mas por motivos de força maior, essa busca foi interrompida. Eu não lembro de muita coisa, mas algo me dizia que eu estava tendo uma segunda chance. A gente recebeu uma informação do evangelista que nos próximos... Deu tempo de a gente colocar o cinto, rezar, pedir a Deus que nos livrasse do pior. Veja, não diga que a canção está perdida. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Tente outra vez, beba, pois a água viva ainda está na fonte. Você tem 2 pés para cruzar a ponte. Sua mão sedenta e comece a andar. Não pense que a cabeça aguenta se você parar. Não.
há uma voz que canta, há uma voz que dança, há uma voz que gira, bailando no ar. Queira, basta ser sincero e desejar profundo. Você será capaz de sacudir o mundo. Tente outra vez, tente. E não diga que a vitória está perdida, não. Se é de batalhas que se vive a vida, tente outra vez. Passador. Esse vídeo que vocês viram de abertura, pessoal, é um relato daquela noite de 29 de novembro de 2016. 50 segundos. Esse foi o tempo médio entre os motores se desligarem, as luzes se apagarem e o impacto do avião. 50 segundos que eu não pensei em bens materiais, muito menos em dinheiro. Mas sim no último abraço que eu dei nos meus pais, antes de sair de casa. No último beijo que eu dei na minha esposa. A minha vida mudou completamente em menos de 1 minuto. E aí eu pergunto, imagine vocês acordarem do coma depois de 5 dias e receber a notícia que o teu avião caiu, que tu perdeu teu principal instrumento de trabalho, que tu perdeu praticamente todos os teus colegas e amigos, e que tu tem que encerrar tua carreira precocemente no auge da tua carreira. Então imagine vocês, turma, até que ponto vocês entendem o quão privilegiado é a sua posição. Estar vivo, ter seus colegas, estar junto deles. Valorize a simplicidade. E quando eu falo isso, é as coisas mais simples que a gente faz no dia a dia, e que a maioria das vezes passa despercebido. Ou melhor, a gente não dá o devido valor. Para que vocês tenham um pouco de noção, meu maior sonho, meu maior desejo, minha maior vontade, era fazer isso que eu estou fazendo agora. Poder ficar em pé, poder caminhar, poder abraçar e beijar os meus familiares em pé. Até dar uma corridinha, que eu confesso para vocês, que quando atleta eu odiava, mas que se tornou um sonho de um atleta de alta performance. Então não esperem passar por alguma dificuldade, gente, que é normal. A nossa vida é feita de altos e baixos, alegrias e tristezas, faz parte da nossa vida. Não esperem passar por um momento difícil para dizer eu te amo, para perdoar, para abraçar, para beijar, homenageiam em vida, façam em vida. O que eu mais queria hoje, sem sombra de dúvidas, era ter os meus colegas aqui, para dizer ainda mais o quanto são importantes na minha vida. Então não esperem perder, faça tudo no dia de hoje. Vai chegar o último dia da tua vida e tu não sabe quando, que tu vai levantar pela última vez da tua cama, que tu vai escovar teus dentes pela última vez, tu vai beijar, tu vai abraçar pela última vez, tu vai discutir pela última vez, e tu não sabe quando esse dia vai chegar. Então vivam como se estivessem de partida. Gente, a verdade é essa. Tu já pensou que tudo que hoje parece normal tem muito valor? Você já parou para pensar que tudo que a gente faz no dia a dia hoje tem muito valor para muitas pessoas que não conseguem levantar das suas camas para ir para os seus trabalhos, para fazer suas refeições? Está muito no automático, é só ficar reclamando. Trabalha mais a palavra gratidão. Quando chega uma situação que foge do nosso controle, do nosso dia a dia, a gente acha que é um problemão. Caramba, estou com um problemão, estou com um pepinão gigantesco aqui. Como é que eu vou resolver isso? Para de falar isso. Trabalhe mais a palavra gratidão, tenha mais pensamentos positivos. A verdade é essa. Vou dar vários exemplos de coisas simples, que a gente acha que é simples no dia a dia,
Mas falo para vocês que eu também achava lá atrás, antes do acidente. Mas depois do acidente fez um sonho gigantesco, se tornou um sonho gigantesco, uma vontade gigantesca. Dei o exemplo de não conseguir andar. Eu não conseguia tomar um copo d'água. Para eu tomar um copo d'água, os médicos colocavam o líquido na seringa, senão eu não me engasgava. Quando eu voltei a colocar um calçado fechado, que comemoração gigantesca, que coisa gostosa, voltar a colocar um calçado fechado. Uma coisa tão palpável, tão simples. Então vamos trabalhar mais a palavra gratidão, gente. Vou trazer vários exemplos de coisas simples, mas que a maioria das vezes a gente não presta atenção, não dá o devido valor. Por quê? Porque muitas das vezes a gente está focado na semana que vem, no mês que vem. E aí o que acontece? A gente acaba esquecendo do principal, que é o hoje, porque o hoje é dádiva. O ontem é história, o amanhã Deus pertence, o amanhã é um mistério. E quem está falando isso para vocês é uma pessoa que realmente sentiu na pele que o dia de amanhã ele pertence a Deus. Então vamos prestar atenção no que está acontecendo ao nosso redor, ser mais grato a Deus e viver intensamente o agora. O hoje é dádiva, como eu falei para vocês, é o hoje que importa. Imagine também perder seu principal instrumento de trabalho, turma. O cantor, a voz, o cozinheiro, o paladar. E eu, como eu falei para vocês, um atleta de alta performance, no auge da minha carreira, perco a minha perna. Para que vocês entendam um pouco melhor, quase perdi as duas. Hoje eu tenho 20% dos movimentos do meu tornozelo esquerdo. Eu tenho uma haste de 26 centímetros, enxerto de pele da coxa para colocar no tornozelo, 4 parafusos. Então hoje a minha perna boa é a prótese. E quando eu falo isso, as pessoas acham que eu não estou falando a verdade, mas realmente a minha prótese ajuda muito o meu tornozelo esquerdo. Quanto tempo eu posso ficar em pé, quanto tempo eu posso caminhar. Eu tive 14 fraturas pelo meu corpo, e no decorrer da minha fala eu quero contar com mais detalhes para todos vocês. E aí eu trago uma frase que diz o seguinte: se você acordar amanhã e não conseguir mais caminhar. Por que eu estou falando sobre isso? Temos palmeirenses aqui, cadê os palmeirenses? Levante a mão. Corintianos? Flamenguistas? A galera está do Brasil todo aqui. Tem algum gaúcho aqui, só para eu saber? Tem, aí ó. Grêmio Inter? Grêmio, boa. Tem santista aqui ou não? Palmas para o santista lá que gritou aí, por favor. Palmas para ele lá, palmas lá. Gostei da vibração, gostei do... Se fosse há uns 2 anos atrás, na Série B, eu duvido que ele ia gritar. Não grita, eu sei que não grita. Por que eu trago essa frase e por que eu falo dos palmeirenses primeiro? Chapecoense no domingo jogou contra o Palmeiras, onde o Palmeiras até ganhou de 1-0 no jogo da Chape ali. Naquele ano o Palmeiras foi campeão brasileiro, depois daquele jogo foi a entrega do troféu, enfim, das medalhas. E ali no final do jogo a gente estava fazendo um trabalho físico ao redor do campo, correndo ao redor do campo ali. E a gente correndo ao redor do campo ali, os torcedores palmeirenses nos incentivando, falando: poxa, que legal, tá bacana de ver a Chape jogar, tá bacana de ver você jogar, o trabalho da equipe está sendo muito bem feito, a gente está torcendo para vocês. E quando a gente recebia esse tipo de mensagem, esse tipo de apoio, a gente comentava entre nós: poxa, que legal, cara, realmente o Brasil todo está torcendo por nós. E ali a gente estava representando o Brasil. Então, quando eu trago essa frase, se você acordar amanhã e não conseguir mais caminhar, é que muitas coisas mudam em nossas vidas, gente. Às vezes, coisas positivas, como coisas com dificuldades, faz parte da nossa vida. Quando que passaria pela nossa cabeça? Tudo dando certo, tanto no profissional como no pessoal, jogando de igual para igual com muitas equipes grandes. No domingo, feliz da vida. Segunda para terça-feira, eu perco praticamente todos os meus amigos. Eu perco o meu principal instrumento de trabalho. Eu tenho que encerrar minha carreira precocemente com 24 anos. E tenho que lutar pela minha vida, sem ter 2 opções. Então, por isso que eu vou ser chato, vou ser repetitivo, vou bater na mesma tecla. Eu sei que é importante a gente fazer planos para o futuro, mas a gente não pode esquecer do principal, que é o agora. Não sei o que vai acontecer comigo quando eu sair daqui. Passamos por uma pandemia onde perdemos muitas pessoas, às vezes da noite para o dia, e ficávamos todos assustados. Caramba, o que é isso? O que está acontecendo? Isso é a vida, gente. Isso mostra ainda mais que aqui estamos de passagem. Isso mostra ainda mais que a gente não pode deixar para amanhã, que a gente tem que viver intensamente o agora, o hoje. Então, quando eu trago essa frase, que a gente precisa refletir. No que a gente está fazendo hoje no nosso dia a dia? Se a gente está deixando coisas importantes para amanhã, para o mês que vem, achando que pode chegar, mas não vai chegar, ou às vezes não chega, ou às vezes chega, a gente não sabe. A verdade é essa. E a vida nos mostra a cada momento, a cada instante, que tu não tem idade para passar por alguma dificuldade, para lutar pela tua vida. Eu quase morri com 24 anos. Citei a pandemia, onde se perdeu muitas pessoas. Às vezes jovens, às vezes da noite para o dia. Então vamos prestar atenção no que está acontecendo ao nosso redor. Volto a dizer para vocês, e vamos viver intensamente o agora. É hoje que importa. E eu vou ser chato, vou ser repetitivo. Vamos viver o agora.
A minha vida é feita em 3 pilares, que é a desconstrução, a reconstrução e a paciência. Eu confesso para vocês que essa terceira palavra pouco tive quando atleta, mas hoje é o meu carro-chefe. Eu tive que ter muita paciência nos hospitais. Fui o último dos sobreviventes, sabia que não daria alta da noite para o dia. Então hoje todas as tomadas de decisões, tanto no profissional como no pessoal, é tendo muita paciência. E nós aqui, gente, precisamos ter muita paciência para as nossas tomadas de decisões. Como eu falei para vocês, às vezes a nossa cabeça está voltada para mês que vem, para o final do ano, e acaba tomando uma decisão importante, e acaba tomando uma decisão precipitada. Por quê? Porque não teve paciência. Então espere, dê uma respirada, dê um passo de cada vez, tenha paciência para as tuas tomadas de decisões. Tendo paciência, não tenho dúvida nenhuma que você vai tomar as melhores decisões, tanto no profissional como no pessoal. E aí eu trago a última frase que diz o seguinte: será que precisamos esperar um avião cair para nos reinventarmos e fazermos o que precisa ser feito? Será que a gente precisa esperar perder para valorizar um amigo verdadeiro, um familiar, o nosso trabalho? Para de reclamar. Levanta da tua cama, escova teus dentes, olha no espelho e agradece a Deus. Obrigado, Deus, pela minha vida. Obrigado, Deus, pela minha saúde. Obrigado, Deus, pela minha família. Obrigado, Deus, pelo meu trabalho. Tem muitas pessoas que querem estar no lugar de vocês, gente. E não é pessoas que querem o mal de vocês, muito pelo contrário, é pela oportunidade. A gente está vivendo na reconstrução. E às vezes o novo nos assusta. Mas eu falo para você, se está com medo, vá com medo. Não deixe de não tentar, não deixe de não fazer. A todo momento da minha recuperação eu tive medo. Mas eu nunca deixei que o medo fosse maior que a minha vontade de viver, que a minha vontade de dar certo. Então se vem aquela situação nova e você está com medo e fica sentado, é uma coisa. Agora, se vem aquela situação nova, você está com medo, mas levanta de peito aberto, pensamentos positivos, vai lá e dá certo. Que sensação gostosa. E para de falar que você tem problemas. A maioria das vezes são situações. E situações dá para resolver. Com o perdão da palavra, é só tirar a bunda da cadeira e ir lá e fazer. Se está com medo, vá com medo. Tenha pensamentos positivos, que sim, vai atrair coisas positivas. Não tenho dúvida nenhuma. Quero contar um pouquinho para vocês agora a minha carreira como jogador de futebol. Eu sou de um município chamado Alecrim, no Rio Grande do Sul. Alguém conhece Alecrim aqui? Duvido. Tu conhece Alecrim? Sério, cara? Com todo o respeito, então tu é rodado, tu conhece o mundo, cara. Cara, conhecer Alecrim, ó. Alecrim é um município, cerca de 6, 7 mil habitantes no Rio Grande do Sul. Saio de casa muito cedo, com 14 para 15 anos, para ir em busca desse meu sonho de me tornar um jogador de futebol. Na época a gente tinha um conhecido da nossa família, que era conselheiro do Grêmio, acabou conseguindo um peneirão, onde eu saio de Alecrim, primeira vez que eu vou para uma cidade grande, justamente ali para ir em busca do meu sonho. E eu lembro como se fosse hoje, porque naquele momento tão importante da minha vida, eu tinha do meu lado o meu pai. E eu chego nos campos do Grêmio para fazer aquele teste, eu lembro como se fosse hoje, tinha mais ou menos uns 300, 400 meninos, com o mesmo sonho que eu. Na verdade, meu primeiro campeonato foi em 2002, lá em Alecrim, eu estou com a camiseta preta ali, feliz da vida, recebendo meu primeiro troféu, minha primeira medalha. 2007, como eu falei para vocês, eu saio de casa, chego nos campos do Grêmio para fazer aquele peneirão. Quando eu chego lá, tinha uns 400 meninos ali, com aquele sonho, aquela vontade. E eu lembro como eu chego e falo para meu pai, pai, cara, para eu poder me destacar no meio dessa rapaziada aqui, eu preciso pegar uma defesa ruim, uns zagueiros caneludos, como diz o gaúcho. E meu pai olhou para mim e disse, cara, fica tranquilo. Se não der aqui, a gente vai para outro lugar. O importante é tu fazer o que tu vem fazendo. Eu quase olhei para ele, pai, estou ferrado, não sei fazer nada, cara. A técnica era 0 de goleiro. Eu era esforçado, chutava, dava um jeito de defender, mas a técnica era 0. E nos 2, 3 primeiros dias eu peguei uma defesa ruim, acabei tendo várias finalizações ali, acabei me destacando. Passei naquele peneirão, onde eu fui compor as categorias de base do Grêmio, onde eu fico de 2007 até o começo de 2009. Na época eu não tinha idade para assinar um contrato profissional, o Grêmio optou por não ficar comigo, saio do Grêmio, vou para o Juventude de Caxias do Sul, onde eu fico de 2009 até o final de 2012. O ano de 2010 foi um ano muito importante, o ano da transição atleta base para atleta profissional. Ali eu subi para o profissional do Juventude. A gente teve um destaque na Copa São Paulo, ficamos em 3º colocado, e depois da Copa São Paulo eu recebo a notícia que eu ia fazer a pré-temporada com a equipe profissional do Juventude. Então, em 2010, eu também tive uma convocação para a seleção brasileira, para a disputa do Sul-Americano Sub-20. Confesso para vocês que eu não estava esperando por essa convocação, mas veio num momento muito importante ali da minha transição, como eu falei para vocês. E quando eu chego na Granja Comari para me juntar aos meus colegas que lá foram convocados, eu era o único atleta que o meu time estava disputando a 3ª divisão do Campeonato Brasileiro, a Série C. O restante dos meus colegas que lá foram convocados, seus times estavam na Série A.
Então era mais um momento para eu comemorar, e comemorar muito, porque realmente estava ali por méritos. Os amigos mais próximos falam que eu tinha um baita de um empresário, que da Série C da 3ª divisão do Campeonato Brasileiro me colocou na seleção brasileira. Eu já discordo, tenho que vender o meu peixe para vocês, né? Mostrar que eu era um baita de um goleiro. No decorrer da minha fala, vocês vão tirando as conclusões de vocês. Mas o ano de 2010, como eu falei para vocês, foi muito importante. Eu subia profissional, treinava, descia para jogar alguns jogos. Ano de 2011 eu já não desço mais. E aí sim, o ano de 2012, eu tenho uma sequência de jogos, Campeonato Brasileiro, Campeonato Estadual, Copa do Brasil, onde naquele ano Juventude passava por crises financeiras gigantescas. E falo para vocês que para nós era um ponto muito positivo. Por quê? Porque o clube não tinha condições de ir ao mercado contratar jogadores mais experientes. E acabava nos colocando para jogar. E ali tu tinha que dar conta do recado, porque era a oportunidade que tu estava esperando por muitos e muitos anos. Então eu começo jogando um profissional de Juventude ali com 18 para 19 anos, onde no final da temporada de 2012, eu faço uma boa temporada ali no Juventude. No final de 2012, o Grêmio acaba me comprando. Eu retorno para o Grêmio numa situação totalmente diferente, já para o profissional da equipe. E aí esse cara que está ali nessa segunda imagem, ali como vocês podem ver do meu lado, é o Dida. E eu tenho dois grandes ídolos dentro do futebol. Um é o Buffon, goleiro italiano, me mandou uma camiseta autografada após o acidente. Está lá em casa guardadinha, o meu xodó, a camiseta, não o Buffon, só para deixar bem claro para vocês. E outro esse cara, o Dida. E eu tive a oportunidade de trabalhar com os meus maiores ídolos no meu time do coração. Eu também sou gremista. Então imagine você estar jogando no time do coração, dos amigos, da família. Olha para o teu lado, está um dos teus maiores ídolos. Então eu pude explorar de uma forma muito positiva esse grande profissional, que se tornou um amigo, aprendi muitas coisas com ele. E aí tem uma história que eu gosto de contar nas minhas palestras, que quando eu estava lá em Alecrim, pequenininho, chegava da escola, deixava a mochila em casa, pegava uma luvinha de frio para fazer de conta que era luva de goleiro, ia jogar no gramado de casa, meu pai chutava a bola, fazia meus esforços lá, defendia, eu dizia, defendeu o Dida, porque realmente eu tinha ele como ídolo. Os anos se passaram, eu me tornei um jogador de futebol, um atleta profissional, e fui trabalhar com um dos meus maiores ídolos. Então essa história eu conto com o maior prazer, com maior alegria, onde no Grêmio eu fico de 2013 até o final de 2015, acabo jogando só 4 jogos pelo profissional, já ciente que o Grêmio não renovaria meu contrato, sentei com o meu empresário na época e tomamos a decisão. Dependente do clube que fosse abrir as portas para o Foma naquele momento, eu não pensaria 2 vezes. Fosse um clube grande, glória a Deus. Agora, se fosse um clube pequeno, iria com o coração aberto, com um só objetivo em voltar a ter uma sequência de jogos. Foi aí que eu recebo o convite da URT de Patos de Minas para a disputa do Campeonato Mineiro. Com todo o respeito, eu nunca tinha ouvido falar nessa equipe. Mas falo para vocês que foi uma das melhores decisões que eu tomei em toda a minha carreira. Por quê? Muitos amigos falam, pô, vai lá, vai dar 2, 3, 4 passos para trás. Falei, cara, eu vou lá porque eu quero voltar a ter uma sequência de jogos. E eu discordo deles. Por quê? Porque eu acho que eu fui lá e dei 4, 5, 6 passos para frente. Lá eu fui o capitão da equipe, ficamos campeões do interior, fui um dos melhores goleiros do Campeonato Mineiro de 2016. Então as coisas começaram a acontecer da melhor maneira possível. No final do Campeonato Mineiro, eu recebo meu primeiro convite de uma equipe um pouco maior, que foi do América. O América Mineiro veio com 1 ano de contrato, estava tudo certo para assinar com o América. Logo na sequência veio o Vasco com 1 ano de contrato. Falei, opa, o negócio está começando a ficar bom. E veio a Chape me oferecendo 2 anos de contrato. Quando a Chape vem e me oferece 2 anos de contrato, eu largo tudo, vou para a Chapecoense, onde eu estava há 8 meses até o acidente. Tinha contrato de 2 anos, mas estava há 8 meses até o acidente. Dei uma resumida um pouco na minha carreira como jogador de futebol, como atleta profissional. Cresci muito como profissional, mas acima de tudo muito como pessoa. Soube valorizar cada momento, cada oportunidade. Talvez é uma dúvida de vocês. Foma, tem saudade? Tenho. Eu falo para vocês que não é uma saudade de ficar me lamentando. Muito pelo contrário. A nossa vida é feita de ciclos. Uns se encerram para outros começarem. É lógico que o ciclo com o Foma no futebol foi de um formato muito triste. Como eu falei para vocês, eu não tive 2 opções. Mas a saudade é uma saudade muito boa. A gente tem sonhos, a gente tem planos. Eu tinha sonhos de ser um dos melhores goleiros do Campeonato Brasileiro. Eu tinha planos de construir a minha história dentro da Chapecoense. Mas a gente não pode esquecer que planos são só planos. Uns se encerram para outros começarem. E quem está no controle, com toda certeza, 100%, é Jesus Cristo. Então a saudade é uma saudade muito boa, que eu falo para vocês com o maior prazer, com a maior alegria, porque vivi muitas coisas boas nessa minha curta carreira como jogador de futebol. Aqui tem um videozinho curtinho do Foma, como goleiro, e eu quero dividir com vocês e eu espero que vocês gostem. Chapecoense vai ter hoje como grande novidade a estreia do goleiro Follman.
As palmas, gente, lá em cima, lá em cima, lá em cima, lá em cima, lá em cima. Apesar de eu ter forçado as palmas, muito obrigado, gente. Então tá aí um pouquinho do que eu vivi dentro do futebol, como falei para vocês, reforço aqui, conto com o maior prazer, com maior alegria no coração, sem sombra de dúvidas. Turma, Chapecoense fez 2 voos com a Alamias, foram para jogar contra 2 times colombianos. Muitas coisas ficaram intactas do acidente, celulares, computadores. Meu celular acabou só entortando a lateral, como outros celulares também. E uma das coisas que conseguiram recuperar foi a câmera fotográfica de um dos fotógrafos. Essa imagem aqui é dentro do avião da Lamia, que foi recuperada lá, como eu falei para vocês. Chapecó hoje é uma cidade mais ou menos de 250 a 300 mil habitantes, talvez um pouquinho mais, um pouquinho menos. É raro você encontrar uma equipe disputando uma Série A numa cidade pequena. A maioria dos clubes estão nas capitais. Então a gente sabia das dificuldades que era disputar um campeonato brasileiro. O primeiro objetivo da Chapecoense, sem sombra de dúvidas, era os 45, 46 pontos para a permanência. Quando a gente conseguia alcançar esse primeiro objetivo, a gente ia sonhando com outras competições. Foi isso que aconteceu na Copa do Brasil, a gente chega até as oitavas, depois a gente cai fora e a gente vai sonhando e brigando pela Sul-Americana, onde a gente chega até a final. E a gente estava vivendo realmente um sonho. Fretar um voo naquela época era uma situação totalmente diferente, ainda mais para nós, para Chapecoense, que com toda certeza era o top 3 das folhas menores salariais ali do Campeonato Brasileiro. Então a gente sabia das dificuldades que era o clube. E quando fretava um voo, a gente até brincava, ó, os caras estão fretando o voo, é 2 situações, ou entrou uma grana, ou vai atrasar o salário, isso aqui não está certo. Mas graças a Deus a Chape sempre cumpriu com todas as suas obrigações. E vivendo um sonho maravilhoso em 2016. A gente chega para pegar o voo da Lamia, o símbolo plotado gigantesco do lado de fora da aeronave. A gente entra para dentro da aeronave, como vocês podem ver, o símbolo da Chape plotado nas poltronas. E a gente comentava entre nós, poxa, que legal. A gente está construindo a nossa história dentro da Chapecoense, dentro do clube, dentro da empresa. E eu linko muito o esporte com as empresas, porque o esporte não é uma empresa, onde você trabalha com 40, 50, 100, 200, 500 pessoas todos os dias. Vai ter aquele colega de trabalho que você vai se identificar mais. Vai frequentar a casa dele, assim como ele vai frequentar a tua casa. E vai ter aquele colega de trabalho que você não vai se identificar tanto. Mas você vai ter que saber respeitá-lo. Saber que o teu colega e o setor dele é importante para você e para o teu setor. Assim como você e o teu setor é importante para ele e para o setor dele. A empresa crescendo, tu vai crescer. E turma, história não se apaga com borracha. E escreva a tua história dentro da empresa, independente das dificuldades. Tenha empatia pelo próximo, estenda a mão. Saiba entender o que está acontecendo com o teu colega de trabalho. Chapecoense 2016 escreveu uma história linda. Por quê? Porque o trabalho em equipe está sendo muito bem feito. Quem saía torcia muito para aquele colega de trabalho que estava entrando. Automaticamente, isso é normal dentro do futebol, as individualidades elas iam aparecendo. Mas por quê? Porque lá o trabalho em equipe está sendo muito bem feito. A gente fala das laranjas podres dentro do futebol. O que é isso? Aquele cara que chega e não quer acrescentar em nada, só quer atrapalhar no clube. Quando acontecia isso na Chapecoense 2016, o próprio grupo colocava aquele cara de lado. Chegava o presidente, não tem como. Esse cara é muito caro, o salário é tanto, é X. Não, está fora. Esse cara está atrapalhando. Porque realmente ali só ficava quem entendia o que o clube queria, quem entendia o que o grupo queria. Então vocês podem ver aqui, esses são os bastidores da Chapecoense 2016. Eu estou até aqui do lado batendo palma, tá? Todo mundo batendo palma, tirando sarro com alguém. Tem até um cara lá sem camiseta, não me pergunto por que aquele cara estava sem camiseta, mas estava lá. Mas esse era o clima da Chape. Como eu falei para vocês, de muita parceria, de muita irmandade. E no começo da minha fala, da minha palestra, eu trouxe uma frase que dizia o seguinte: se você acordar amanhã e não conseguir mais caminhar. Estão lembrados dessa frase, sim ou não? Sim ou não? Estou falando sobre isso. Se vocês pegarem as imagens, se vocês pegarem tudo que aconteceu, seria impossível ter alguém vivo. Seria impossível hoje eu estar aqui contando um pouco da minha história. Não foi o lugar que eu sentei, não foi a posição que eu fiz. Eu não fujo do milagre. Neto e Alan Rush têm o mesmo pensamento que eu. É lógico o milagre que aconteceu com nós. A gente quer que acontecesse com todos. Mas, turma, é uma situação muito maior que nós. E a gente ficou para não deixar que aquela chama se apague de todos que deram a vida pela empresa, que deram a vida pelo clube. Aonde as coisas aconteceram muito rápido. Aonde tu está voando, daqui a pouco os motores se desligam, as luzes se apagam, tu está voando, daqui a pouco escurece tudo, ninguém fala nada, e tu está numa situação que tu não consegue levantar da cadeira, abrir a porta e sair.
Tu não consegue abrir a janela e pular. O que nos restou naquele momento? Rezar. Pedir a Deus que nos livrasse do pior. Aonde a nossa vida mudou completamente em menos de 1 minuto. Esses 50 segundos eu não pensei em bens materiais. Mas sim, nos momentos mais lindos que eu tive com a minha família. O último momento, a última frase, o último abraço, o último beijo, o último contato. As coisas aconteceram muito rápido. Aonde eu tenho que me desconstruir para me reconstruir com muita paciência. Chapecoense fez alguns amistosos contra times fora do país, Barcelona, e um dos amistosos foi contra Roma, e a gente teve a felicidade e a oportunidade de conhecer o Papa, receber a bênção do Papa. Do meu lado está o Alan Rusch, outro sobrevivente. Foi um momento muito importante da nossa reconstrução. E os 2 próximos vídeos que eu quero mostrar para vocês, o primeiro vídeo eu participei do prêmio Laureus. O que é o Laureus? Ele é o Oscar do esporte. Onde a Chapecoense foi campeã com a volta aos gramados do Alan Rusch. Então eu fui para Mônaco representar o clube. E o vídeo a seguir eu também participei do prêmio da FIFA, onde eu entreguei o prêmio para o melhor goleiro do mundo, que foi o Courtois, junto do Van der Sar. Então são esses 2 vídeos a seguir que eu quero mostrar para vocês. The winner of the Laureus Sporting Moment Award is Chapecoense. And the winner is Thibaut Courtois. Oi. Agora sim. Então tem esses 2 vídeos. Esse último vídeo, a única coisa que eu não gosto é que o Courtois e o Van der Sar tem 2,4 m de altura. Eu tô ali baixinho, pequenininho, o pessoal até pergunta, mas tu não era baixo para goleiro? Eu digo, não, os homens querem um alto, né? Calma, eu preciso vender o peixe, eu acho que vai dar certo. Calma. Turma, quero contar um pouquinho para vocês. Os 56 dias hospitalizado, eu fui o último dos sobreviventes a dar alta dos hospitais e o primeiro dos sobreviventes a vir para o Brasil para fazer a cirurgia da cervical. A fratura mais grave que eu tenho é na cervical. Eu tenho um parafuso entre a C1 e a C2, por incrível que pareça, estava a alguns centímetros da medula. Eu não sentia dores, eu sentia muitas ferroadas, eu não conseguia entender a preocupação dos médicos quando eles iam me avaliar lá no meu quarto. Lógico, com o passar dos dias, eles foram me explicando da gravidade dessa fratura. Então, como eu falei para vocês, eu tive 14 fraturas pelo meu corpo. Eu fico 5 dias em coma. Quando eu acordo, como a imagem mais linda que eu vejo, lá na Colômbia, é meu pai, minha mãe, minha esposa do meu lado. Aquela imagem me fortalece, me dá uma gana ainda mais para lutar pela minha vida. Mesmo não sabendo o que estava acontecendo. Logo na sequência entrou o psicólogo do hospital e falou, Jacques, o avião caiu, tu perdeu a perna, praticamente todos os teus amigos, e não vai mais poder jogar futebol. Tua carreira encerrou. Quando eu recebo aquela notícia, minha primeira reação foi que eu preferia minha vida do que minha perna, mas eu não tinha noção nenhuma do que realmente estava acontecendo. Quando eu fui parar para pensar um pouquinho, com toda certeza fiquei sem chão. É difícil, foi difícil, vai ser difícil até a eternidade. As pessoas até falam, poxa, vocês passaram por toda essa situação e superaram esse trauma. Eu já discordo. A gente vem superando. É um dia de cada vez, dando um passo de cada vez. O trauma foi grande, físico, mas principalmente psicológico. Onde, como eu falei para vocês, aqui em São Paulo, no domingo, um dia antes da nossa viagem, estava todo mundo feliz. Jogando de igual para igual, pessoas jovens, pessoas novas, cheias de saúde. Segunda para terça-feira eu perdi praticamente todo mundo. Acordo na sexta-feira com essa notícia, onde ali eu tenho que lutar pela minha vida incansavelmente. 15 dias na Colômbia foram intensos. Por quê? Porque eu quase fui a óbito dentro do hospital. Como a gente caiu no meio do mato, no meio do barro, a gente chegou todo quebrado. Já cheguei sem a perna. Meu tornozelo esquerdo estava com uma fratura exposta gigantesca que os médicos colombianos queriam amputar essa segunda perna. E aí pediram autorização para os médicos brasileiros. E os médicos brasileiros optaram por segurar até a ida deles lá na Colômbia. Então, esses 5 dias que eu fiquei entubado, eu também fiquei com o meu coto grampeado. E não poderia ter sido dessa maneira. Por quê? Teria que ter deixado o meu coto aberto, justamente para não pegar nenhuma bactéria. Então, esses 5 dias que demorou para os médicos brasileiros se juntarem aos médicos colombianos, quando me levaram para o bloco cirúrgico, quando abriram meu coto, com o perdão da palavra, estava podre. Tive que cortar mais 6 centímetros, me entubaram novamente, começou a escurecer minha perna, e eu lembro como se fosse hoje, fizeram um X acima do joelho. Se dentro de 24 horas eu não respondesse bem aos medicamentos que lá estavam colocando no meu organismo, no meu corpo, eu teria que amputar acima do joelho justamente para começar a combater aquela infecção. Entraram com antibiótico, mandaram os meus familiares ir para o hotel e se preparar para o pior.
Naquele momento ainda a gente tinha a oportunidade de ter os nossos familiares nos cuidando na UTI. Minha mãe e minha esposa ficavam de dia, meu pai ficava à noite. E naquele momento mandaram os meus familiares para o hotel e se preparar para o pior. Estava delirando com uma febre muito alta. Nas primeiras 24 horas, graças a Deus, eu respondi meus medicamentos. Demorou mais uns 3, 4 dias, me extubaram, mandaram os meus familiares voltar para continuar me cuidando ali. E ali, graças a Deus, eu só fui melhorando. E eu falhava um dia, no outro dia eu ia para o bloco cirúrgico. E como eu não conseguia me mexer, os médicos chegavam, me colocavam na maca. Eu passava por um corredor gigantesco. No final daquele corredor tinha uma sala do lado esquerdo, assim, onde tinha os familiares ali nos esperando, meus pais, enfim, minha esposa. Passava por aquela sala, dava um beijo, um abraço neles. E ali eu ia para o bloco cirúrgico, e ali eu ia conversando com Deus. E até questionando se eu teria a oportunidade de voltar do bloco cirúrgico vivo para continuar o meu tratamento. Então, esses 15 dias na Colômbia foram intensos, que para a gente, com toda certeza, parecia que foram meses e meses de tratamento. Esse cara que está do meu lado ali fazendo um joinha junto comigo, é o outro sobrevivente, o Alan Ruschel. E aí o Alan, a gente tem uma amizade há mais de 15 anos. E quando eu recebo a notícia do Alan, do sobrevivente, eu também recebo a notícia que o Alan Ruschel era um dos sobreviventes. E naquele momento o Alan foi o primeiro dos sobreviventes a dar alta da UTI para ir para o quarto. Ele queria me ver, eu também queria ver ele. Naquele momento o Neto ainda estava em coma, então a gente não conseguia se ver ali. Mas quando eu recebo a notícia do Alan, eu também recebo a notícia que o Alan jamais voltaria a andar. Para vocês terem uma noção, o Alan tem 9 parafusos na coluna. E hoje o Alan Ruschel joga no Juventude, lateral esquerdo, é o capitão da equipe, está na melhor fase da carreira dele, sem sombra de dúvidas. Lá atrás, aos olhos da medicina, é lógico, os resultados dos exames de imagem, seria impossível o Alan Ruschel voltar a jogar futebol. Ou melhor, voltar a andar, quem dirá, jogar futebol. Mas aos olhos de Deus nada é impossível. E o Alan voltou a jogar futebol, voltou a andar, e é um exemplo de superação. E esse momento foi o nosso reencontro, depois de tudo o que aconteceu. Onde ele chega, o doutor chega com ele de cadeira de rodas. Como eu falei para vocês, eu não conseguia mexer, o doutor chega, coloca a cadeira de rodas na minha frente da minha cama. Ele me olha, eu olho para ele fica me olhando por uns 10, 15 segundos. Eu olho para ele olha para mim. E a primeira frase que o Alan Ruschel falou para mim, depois que a gente se reencontrou, ele olhou para mim e disse assim: mas tu tá feio, hein, Foma? Vocês podem ver que eu estou fazendo um joinha, que eu estou com a cabeça raspada porque eu tive 46 pontos na cabeça. E eu brinco muito com os chapecoenses, que os gremistas são meus times do coração. Se o Grêmio e a Chape tivessem os 46 pontos que eu tive na cabeça, não tinha jogado a Série B. O Santista também, mas vou deixar quieto, né, meu querido? E quando ele fala isso para mim, eu falei para ele: mas olha tu, cara, tá com essa máscara na boca. Ele estava com a máscara na boca porque ele tinha perdido 8 dentes da boca. Por que eu conto essa história para vocês? Porque ali, ó, lutando pela nossa vida, a gente estava tirando sarro um com o outro. Todo fudido, desculpa a palavra, a gente estava lutando, estava tirando sarro um com o outro. Levando a nossa vida com mais leveza. E nós, gente, precisamos levar a nossa vida com mais leveza. Tira a tua vida do piloto automático e coloca no modo avião. Ah, lá vem ele de novo falar. Vou falar, para de fazer planos para o futuro. E vivo agora, é hoje que importa. Esse momento foi um momento muito importante, porque me fortaleceu e fortaleceu o Alan Ruschel. Depois disso, os médicos levaram ele para o quarto. Eu continuei meu tratamento, demorou mais uns 2, 3 dias ali. Os médicos chegaram e falaram para mim: Foma, vai preparando a tua cabeça, porque a gente precisa voltar para o Brasil para fazer a tua cirurgia da cervical. Se eu faço a cirurgia da cervical lá na Colômbia, com os equipamentos que lá estavam disponíveis em todos os hospitais, eu faria por trás. Se eu faço essa cirurgia por trás, me limitaria a esse movimento de rotação para o resto da minha vida. Por isso, da preocupação dos médicos em logo me trazer para o Brasil para poder fazer essa cirurgia pela frente. Automaticamente, todo mundo teria que voltar para o Brasil. E quando eu recebo essa notícia que eu ia voltar para o Brasil para fazer a cirurgia, eu olhei para os médicos e falei assim: beleza, compraram a passagem de ônibus? Os médicos: não, Foma, tu não tem condições nenhuma de ir de ônibus. Eu olhei para eles e digo: eu não tenho condições nenhuma de ir de avião. De ônibus eu atravesso o mundo se for preciso. Por que eu falo isso para vocês? Talvez, eu acho que está no top 3, talvez é uma curiosidade gigantesca de vocês. Foma tem medo de voar? Eu me cago de medo de voar. Hoje é o meu maior medo, sem sombra de dúvidas. A gente voa toda semana com a nossa palestra, para lá e para cá, graças a Deus. Mas eu tenho minhas manias, eu procuro viajar de dia quando dá. Eu procuro sentar na poltrona do lado da janela. Olho tudo que está acontecendo lá embaixo, sou bem curioso mesmo. Enquanto o negocinho do cinto não apitar para dar uma relaxada, eu estou ali rezando. Pode sentar do meu lado e contar a história mais triste, que eu estou ali focado, né? E aí já aconteceu algumas situações que eu quero dividir com vocês. Que eu estou sentado nos voos comerciais 2 vezes já. Eu estava sentado aqui bem quietinho, eu sento, fico quietinho ali no meu canto, começo a olhar as coisas. A pessoa foi entrando no cara, olhou para mim assim: ah, Foma, mas tu tá voando aí de novo, cara? Digo, mas... Teve uma outra vez que eu estava sentado, o pessoal estava entrando, no grupinho estava entrando, eles olharam para mim assim: ah, o Foma tá aí, não vai acontecer nada. Digo, tá bom, tá bom. E 2 pessoas já chegaram para mim,
O pessoal falou assim, a tripulação, embarque encerrado. E as 2 poltronas do lado estavam sem ninguém, estavam vagas ali. E 2 pessoas já chegaram para mim, quando o pessoal falou, embarque encerrado, eu estou sentado lá, estava sentado lá, o pessoal chegou e falou assim, Fumar, eu posso sentar do teu lado só para ver como é que é a tua reação voando? Eu tenho essa curiosidade. Eu, claro, senta aí. É lógico que não é por maldade nenhuma, mas o medo eu tenho. Óbvio que o medo eu tenho. Então me convenceram a voltar de avião, lógico, foi numa UTI móvel, dopado de remédios, aonde eu chego em São Paulo, faço a cirurgia da cervical. Graças a Deus deu tudo certo, fico 6 dias ali. Vou para Chapecó, fico mais 35 dias hospitalizado, até fechar ali os 56 dias. Fazia fisioterapia de manhã, de tarde, de noite, incansavelmente. Falo para vocês que eu não gostava de fazer fisioterapia, mas tinha que fazer. E fez toda a diferença. Com o trabalho em equipe, com os pensamentos positivos, se esforçando ao máximo ali. Não foi fácil, como eu falei para vocês, não é fácil, mas a vida não é fácil. É altos e baixos a todo momento, a todo instante. Ali vocês podem ver um pouquinho, bem magrinho, como diz os gaúchos, pena e bico, perdi 25 quilos do meu corpo, do meu peso ali, mas graças a Deus as coisas aconteceram da melhor maneira possível. Aonde eu dou alta dos hospitais e vou encarar o mundo da porta para fora. Por que eu falo isso para vocês? Porque a gente se privou das redes sociais, do telefone. Eu fui ligar meu telefone depois de quase 30 dias do acidente. As pessoas até chegam para mim e falam para mim, poxa, Fuma, foi triste o velório. Eu sei que não é por maldade nenhuma, mas eu optei por não ver o velório. Por quê? Porque eu quero ficar com o sorriso no rosto dos meus amigos. Aquela imagem vai me fortalecer. Eu ver um amigo dentro de um caixão, aquilo lá não vai me fortalecer em nada. Então eu optei por não ver o velório. Como eu falei para vocês, eu sei que não é por maldade nenhuma das pessoas. Então a gente se privou de muitas coisas, aonde depois de 56 dias a gente foi dar alta dos hospitais e encarar o mundo da porta para fora. Aonde eu chego em São Paulo para colocar a prótese, na minha cabeça eu achava que eu ia colocar a prótese, está tudo certo, vou embora, estou com a minha vida. Estava totalmente enganado. Fico 10 dias de cadeira de rodas, chego para fazer minha primeira consulta com o médico, chego e falo para ele, doutor, independente das dores que eu possa sentir, cara, eu não me importo, eu quero voltar para Chapecó caminhando. Na época eu ainda morava em Chapecó. Ele olhou para mim e falou assim, Fuma, a nossa maior preocupação e nosso maior desafio não vai ser tua amputação, e sim o teu tornozelo esquerdo. Como eu enxertei pele para colocar no meu tornozelo esquerdo, não conseguia descarregar o peso do meu tornozelo esquerdo. E no final da consulta ele olhou para mim e falou assim, tu vai reaprender a caminhar. Quando ele falou, não questionei nada, mas na minha cabeça eu falei, o que esse cara está viajando? Como assim reaprender a caminhar? Beleza, fazendo fisioterapia de manhã, de tarde, de noite, como eu falei para vocês, incansavelmente, até chegar o momento de voltar a ficar em pé, foi nas barras de ferro, nessa foto do meio, aonde eu volto a ficar em pé, boto uma bota ortopédica, um RoboFoot para botar a prótese para voltar a ficar em pé. Quando eu volto a ficar em pé, ao redor da sala, eu olho assim, todo mundo chorando. Os médicos chorando, os meus familiares chorando, minha esposa chorando. E eu só dava risada. De uma coisa tão palpável, de voltar a andar, de voltar a caminhar. No final das barras de ferro, estava o fisioterapeuta, ele olhou para mim e falou assim, Fuma, vem trabalhando na marcha para a gente voltar a caminhar. Quando eu fui dar meu primeiro passo, eu quase caí, eu segurei nas barras de ferro, meio assustado, olhei se no canto estava o médico. Ele falou assim, cara, calma, eu te falei, tu vai reaprender a caminhar. E realmente, eu estava igual uma criança de 10 meses, 1 ano, aprendendo a caminhar. O processo foi lento, o processo precisou ser lento. Precisou ter muita paciência, e eu fui dando um passo de cada vez, sem sombra de dúvidas. Fico 8 dias de andador, largo o andador, fico mais 10 dias com 2 muletas, largo uma muleta, fico mais 25 dias com uma muleta, até chegar o momento de caminhar com o próprio peso, com a própria força. Outro desafio gigantesco, e sim, outro desafio que eu venci, sim, do limão eu fiz uma limonada. Hoje eu levo uma vida sem limitações, hoje eu dirijo, hoje eu faço atividade física. Eu vejo que a nossa maior limitação está aqui na nossa mente, gente. Pensamentos positivos, sim, eles atraem coisas positivas. A fé move montanha, sim. Fica pensando bobagem, fica pensando coisas negativas, para ver se não vai atrair coisas ruins para vocês. Eu vou dar um exemplo muito claro aqui. Todos que estão aqui, todos, sem exceção, rezaram e torceram por mim. Todos. O que é isso? Pensamento positivo. O que é isso? Energias positivas. Fizeram com que hoje eu estivesse aqui contando um pouco da minha história. Então tenha pensamentos positivos, que sim, vai atrair coisas boas para todos vocês. Aqui, eu voltei a colocar uma luva de goleiro, voltei a fazer um treinamento de goleiro, foi ainda mais especial porque foi dentro da Arena Condá, e esse eu espero que vocês gostem também. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, a boa. Aí, goleirão. Isso. 2.
Isso. Oi. Palmas, por favor. Deixa ele sempre ligado o microfone também. Tá bom? Uns falam que eu tô melhor goleiro agora do que antes, né? Estamos falando agora, né, gente? Turma, antes de eu entrar para esse meu segundo sonho, essa minha segunda paixão, eu quero cantar uma música para vocês, chamada Tocando em Frente. E eu vou querer a ajuda de todos vocês. Ando devagar porque eu já tive pressa, leve esse sorriso porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe só leva a certeza de que muito pouco eu sei, ou nada sei. E aí? O sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha, ir tocando em frente. Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias, pela longa estrada eu vou. Estrada eu sou. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Cada um de nós compõe a sua história, cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Oi. Obrigado, gente. E é com essa música que eu quero contar para vocês esse meu segundo sonho, que é a música. Lá em casa todo mundo canta, pai e mãe, minhas irmãs cantam. Ninguém canta profissionalmente, mas todo mundo gosta de cantar. Então eu cresci ouvindo música. Antes de eu sair de casa para ir para o futebol, cantei em alguns festivais da minha cidade, como um bom gaúcho, bem piochado de bota e bombacha. Acho que não tem quem não gosta de música. A música, ela conecta as pessoas, como ela também separa as pessoas através das histórias, faz parte. A música foi muito importante na minha vida, no momento que eu mais precisei dela, ali lutando no leito de uma UTI. E talvez um dos meus maiores desafios profissionais aí na minha reconstrução foi o programa Popstar da Globo, onde eu venci. Eu dei alta numa segunda-feira, numa terça-feira eu estava voando para o Rio de Janeiro para participar do Jogo Brasil e Colômbia. E ali eu participei do programa da Fátima Bernardes e o pessoal vasculhando um pouco minhas redes sociais, viram que eu gostava de cantar. No final do programa me trouxeram um violão, eu com a voz bastante debilitada, acabei cantando. Pela cirurgia que eu fiz na cervical, acabou afetando um pouquinho minhas cordas vocais. Mas cantei ali. Os anos se passaram, eu estou em casa como um bom gaúcho, tomando meu chimarrão, eu e minha patroa. Daqui a pouco toca o telefone 021. Eu olhei para minha esposa e digo, não vou atender isso aqui, deve ser algum golpe. Calma, deve ter algum 021, eu vou contar, calma aí. Eu não consigo correr, eu vou contar, calma, espera. E os gaúchos vão me ajudar, tá? Depois o senhor fala que é mentira, mas me ajuda, tá? Eu sou lá do 055, tocar um 021 para nós não é coisa boa, é ou não é? Mas brincadeiras à parte, daqui a pouco tocou de novo o telefone, eu atendo. Quando eu atendo o telefone, era a produtora da Fátima Bernardes. Foma, tudo bem? Lembra de mim? Enfim, conversamos ali. Ela falou assim, cara, tu conhece o programa Popstar? Eu falei, já ouvi falar. Ela falou, o programa Popstar é feito de atores, atrizes, jornalistas.
E ano passado foi um cara para representar o esporte. E lá atrás eu vi que tu gosta de cantar, que tu gostava de cantar, enfim. E eu tô com uma ideia muito louca em colocar o teu nome para representar o esporte. Tu topa? Eu falei, eu topo. Na minha cabeça, o que eu vou fazer lá, enfim. Deixei o negócio acontecer, passou uma semana, me mandou uma mensagem, amanhã o teu nome está na pauta da reunião da direção do programa, então torce para que dê certo. Beleza. Dia seguinte eu estou no trânsito com a minha esposa, daqui a pouco toca o meu telefone, atendo, era ela. Foma, estou muito feliz, o teu nome foi aprovado, tu vai representar o esporte, vai fazer um repertório de 20 músicas, enfim. Comemoramos ali, quando desliguei o telefone, eu olhei para a Andressa e falei assim, aonde eu fui me meter? Minha maior preocupação é se eu tinha que cantar uma música em inglês, olha que bobagem. Mas pude colocar um repertório das músicas que eu mais gosto. Comecei com Atente Outra Vez, na música de estreia do programa, que é uma música que eu me identifico muito com a letra, com a história. Logo na sequência, eu fui para o lado do sertanejo. E foi muito da minha essência. Eu via que meu maior adversário, meu maior concorrente naquele momento era eu mesmo. De me portar perante as câmeras, perante ao público. E eu ensaiava num quartinho lá de casa, pegava um controle de TV, ia para frente do espelho, colocava a música, fazia meus gestos, que dava certo, que não dava certo. Sextas-feiras eu voava para o Rio. Sábado eram os ensaios no palco e domingo o bicho pegava, eram os ao vivo. Então aqui tem algumas imagens das minhas apresentações do programa. E aqui tem um videozinho curtinho do pessoal me anunciando como o último campeão da última temporada do Popstar. Quem canta como um verdadeiro popstar ganha a imunidade. É impressionante você cantando, eu fico assustado, feliz e emocionado. Dessa vez foi Jackson Follmann. Eu canto com o coração, eu canto com a alma, e eu sempre me preocupo em passar uma mensagem boa no meu canto. E o Popstar de 2019 é ele, o nosso Jackson Follmann. Jackson, fala pra gente, parabéns. É jacaré. É jacaré. Então tá aí, pessoal, a turma me anunciando como último campeão. É jacaré, talvez é uma dúvida de vocês, né? Vou falar o porquê. O pessoal descobriu meu apelido quando o goleiro jacaré tinha os bracinhos curtos e não chegava nas bolas. O pessoal pegou um vídeo que ninguém estava assistindo, melhor um programa que ninguém estava assistindo praticamente, foi me chamar de jacaré. Então tudo que eu falei para vocês, que eu não era um goleiro baixo, que eu era um goleiro ágil, foi tudo por água abaixo. Tá aí o apelido do Fomo do goleiro, jacaré. Acho que não consegui vender o peixe, acho que foi... Não estou me ajudando também, é complicado, né? Depois do programa eu sentei com a empresa que faz a gestão da minha carreira, eu queria fazer algo na música, mas algo que fizesse sentido para mim, como vocês viram, que eu também quero passar uma mensagem positiva através do meu canto. Depois do programa entramos na pandemia, onde a gente teve que se reinventar, se reconstruir. Foi na pandemia que eu lancei meu primeiro EP com 5 músicas, 3 músicas inéditas, 2 músicas regravadas. Tente Outra Vez e Tocando em Frente são as músicas regravadas. A Bola, que tem a participação do César Menotti. A Nega, que tem a participação do Guilherme Santiago. E a Dois Passarinhos, que tem a participação da minha esposa e do meu filho. São músicas inéditas. Foi na pandemia que eu lancei minha carreira musical na live Dois Passarinhos também. Foi um momento muito emocionante da minha reconstrução, como vocês podem ver aqui. E agora eu quero passar a minha última música inédita, chamada Vestido de Flor. E essa eu quero combinar uma coisa com vocês. No final da música eu quero que vocês batam palma e gritam bem alto ali, para eu me sentir um baita de um cantor aqui no palco, beleza? Para todos vocês, Vestido de Flor! Meu coração bate mais forte a cada quilômetro que eu deixo pra trás. E quando ouvir o ronco do motor, vem correndo, me abraça e não me solta mais. Vem, meu amor, veste um sorriso e aquele vestido de flor. Então vem, meu amor, eu nunca mais te deixo no retrovisor. Obrigado, gente. Esse é um momento muito importante que até fã-clube a gente tem. Eu gosto aí. Então tá aí minha última música inédita, chamada Vestido de Flor. Essa gata aqui é minha patroa, minha esposa. O pessoal chegou e falou assim, Foma, a gente vai fazer um clipe e tem que ter uma mulher para fazer as cenas contigo. Eu digo, pode colocar a patroa. O pessoal, não, Foma, mas
Ela já participou do primeiro clipe de coloca que quem vai ouvir lá em casa sou eu. Não, foi uma vez já bem de coloca que agora eu passo a perna nela só 50%. Pode colocar. Brincadeiras à parte. A Andressa veio para abrilhantar ainda mais esse clipe chamado Vestido de Flor. Turma, eu estou ciente que a minha vida é uma sucessão de eventos raros. Saio de casa com 14 para 15 anos, me torno um jogador de futebol onde milhões e milhões de meninos e meninas têm esse sonho. E sou sobrevivente a um crime, nem falo acidente que poderia ter sido evitado, aéreo. Mas eu quero falar para vocês que hoje estão aqui me assistindo, que a minha vida não é diferente da de vocês. Eu sou um cara que tem sonhos, eu sou um cara que tem objetivos, eu sou um cara, sim, apaixonado pela vida. E vou vivendo um dia de cada vez, dando um passo de cada vez, com as pessoas que eu mais amo, que com toda certeza é e sempre será a minha família. 2017, casei com a mulher da minha vida, Andressa, a gente está junto há 15 anos, a gente estava de casamento marcado para 2016, tivemos que adiar por tudo que aconteceu. Teve uns médicos colombianos que queriam nos casar no leito da UTI lá, eu falei, negativo. Eu perdi a perna, mas a cabeça está no lugar, calma. Estava feio na foto, mas eu estava com uma esperança ainda. A Andressa, minha parceirona, minha melhor amiga, me deu de comer, trocou minha fralda, jamais duvidaria disso dela. Tem um ditado que diz que atrás do homem é uma grande mulher, eu discordo, é do lado de um homem que é uma gigantesca mulher, te estendendo a mão, crescendo contigo, isso ela fez e faz, com grande maestria, aonde ela me deu um dos meus maiores presentes também, que foi o nascimento do meu filho Joaquim. Joaquim veio ao mundo para me fortalecer ainda mais como pai, como filho, como marido, um presente de Deus, uma dádiva de Deus que eu só tenho que agradecer. Foma, cara, tu só fala na palavra gratidão? Sim. Seria muito injusto da minha parte eu estar num canto me lamentando de alguma coisa. Seria injusto com vocês que rezaram e torceram por mim, mas principalmente seria injusto com as pessoas que perderam seus entes queridos. Então, dentro do meu coração, só tem gratidão. Sou um cara muito grato a Deus. Tanto o momento bom quanto o momento com dificuldade, tudo passa. A vida é passageira e a gente tira uma lição gigantesca de tudo isso. Então, com toda certeza, no meu coração só tem a palavra gratidão. Quem me acompanha nas redes sociais sabe que eu gosto de tirar sarro comigo mesmo. É importante dizer que o Foma não tira sarro com o acidente, e sim com a deficiência dele. Foi um momento que eu busquei para passar um pouquinho por aquela dificuldade gigantesca. Eu recebo muitas mensagens de pessoas nas minhas redes sociais que estão passando por algum momento difícil, que aquela foto ou aquele vídeo acabou ajudando um pouco aquela pessoa. Primeiro de tudo, me ajuda. E se ajuda as pessoas que estão me acompanhando, por que não continuar fazendo? É muito natural, não é nada forçado. Aqui tem alguns videozinhos que eu quero mostrar para vocês, que até minha esposa entra na brincadeira, então eu quero rodar aí para vocês acompanharem. Ando muito de patinete, como vocês podem ver aí, ó. Vocês gostam. E na capoeira eu sou embaçado, eu só não posso tomar uma rasteira, senão já era. Vai lá, vai lá. Amor, vou no mercado bem rapidinho. Vou num pé e volto no outro. Espera aí. Tá bom, só não demora que eu vou precisar de uma mãozinha sua, tá? Vai, bebê! Também acordo com a perna inchada, como vocês podem ver nessa primeira imagem aqui. Vocês podem ver naquela primeira imagem. Como um bom pescador, minha prótese tem 1001 utilidades, pescando com a minha prótese. Agora a imagem que eu mais gosto é essa aqui dos meus cachorros, Chiru e Guapo. Eu tô com o pé virado, o Chiru tá olhando para baixo, não tá entendendo nada, só falta ele abrir os braços. Depois eu vou deixar o QR Code para vocês irem lá nos acompanhar, nos seguir, enfim, compartilhar nossos conteúdos. Tem conteúdo de motivação, de palestra, família, futebol, música, humor. Talvez um desses conteúdos possa ajudar vocês no dia a dia de vocês. Antes de eu encerrar um capítulo da minha história aqui com vocês, eu quero trazer um vídeo, meu último vídeo, mas um dos vídeos mais importantes da minha vida. Eu tiro a minha prótese para tomar banho e para dormir. E a maioria das vezes, quando meu filho acorda primeiro que eu, ele vai lá no nosso quarto e fala, papai, coloca a perninha, vamos brincar. E aqui tem um videozinho curtido do meu filho Joaquim, me auxiliando a colocar minha prótese. E esse de coração, eu espero que todos vocês gostem. O que é primeiro que o papai coloca? Um coxinho. E depois, o que o papai coloca? A meia. E depois, o que o papai coloca? A perna. Muito bom, muito bem, filho. E depois que o papai coloca a perninha, o que o papai ganha? Dedo. Uá. E como é que a gente fala pra galera? Tchau?
Tchau, obrigado. Obrigado. Um beijo no coração de todos. Obrigado, gente. Obrigado. Esse é o meu combustível, meu melhor amigo, meu parceirão. Tem as crianças que têm aquela curiosidade da minha prótese, né? Uma coisa de ferro, elas querem pegar na prótese, sair arrastando para tudo que é lado, que é uma coisa nova, né? E tem as crianças que têm o medo da minha prótese. E as crianças que têm o medo da minha prótese, o Joaquim, quando está comigo, ele fala assim, vem cá, não precisa ter medo, o papai é homem de ferro, bota a mão aqui, vem cá, vem cá, vem cá. Tem um carinho gigantesco pela prótese do pai dele. Aqui ele tinha 2 anos e meio para 3 anos, vocês viram o carinho que ele tinha pela prótese do papai. Dá uma olhada agora o Joaquim com 6 anos, como ele é com o pai dele. Dá uma olhada aí. Safado. Turma, encerro um capítulo da minha história com essa imagem da minha família para dizer para vocês que sim, família é tudo. Eu sou um cara muito grato a Deus por ter um pai maravilhoso, uma mãe maravilhosa, uma esposa maravilhosa, um filho maravilhoso, cachorros maravilhosos. Eu sou um cara muito grato a Deus por tê-los do meu lado. Eu quero dizer para todos vocês, para você fortalecer as tuas raízes dentro de casa. Fortaleça as raízes dentro de casa. Com as tuas raízes fortalecidas dentro de casa, da porta para fora pode vir qualquer dificuldade que tu vai passar por cima. Por quê? Porque lá dentro da tua casa as raízes estão bem fortalecidas. E o trabalho em equipe ele não começa no trabalho, ele começa em casa. Para você saber trabalhar em equipe no trabalho, você tem que saber trabalhar em equipe em casa. E no momento que vocês cansarem, aprendam a parar para descansar. E nunca para desistir. E entendam todo mundo aqui, que a nossa vida, ela só é bonita para quem vê beleza nela. Aqui em cima do palco vocês viram e ouviram uma história real, de uma pessoa real, feita de carne, osso e ferro. Gratidão, turma, até uma próxima! Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, a vida não para. Enquanto o tempo acelera e pede pressa, eu me resumo, faço hora, vou na valsa. A vida é tão rara. Enquanto todo mundo espera a cura do mal e a loucura finge que isso tudo é normal, eu finjo ter paciência. O mundo vai girando cada vez mais veloz. A gente espera do mundo e o mundo espera de nós um pouco mais de paciência. Será que é tempo que me falta pra perceber? Será que temos esse tempo pra perder? E quem quer saber? A vida é tão rara, tão rara. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, eu sei, a vida não para, a vida não para. A vida não para. Obrigado, gente. Gratidão. Obrigado.